Olá, alunos. Vamos continuar aqui a aula de biologia. Dessa vez vamos fazer exercícios. Vamos ver a partir desses 5 exercícios. Vamos lá então, o primeiro aqui. Peça números para o usuário e só pare quando ele digitar 0. Então vamos lá. Eu tenho que pedir para o usuário digitar algum número. Então vamos criar uma variável aqui no número. Lá, digite um número para o meu usuário. É aqui que eu vou realmente pegar o que o usuário digitou, né? Ele pausa o programa e espera o usuário digitar. E eu tenho que ver se esse número é 0. Se ele não for 0, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que continuar pedindo, indefinidas vezes. Eu só vou parar de pedir, e aí acaba o programa, quando o usuário digitar 0. Então eu tenho que ficar pedindo números para o meu usuário enquanto... Vamos lá, completa a frase aí. Eu vou pedir números para o meu usuário enquanto... Isso aí. Enquanto número não for 0, ou seja, número for diferente de 0. Enquanto o número for diferente de 0, eu vou pedir para o meu usuário digitar números. Vamos lá, vamos copiar isso daqui, porque é a mesma coisa, né? Vou colocar o tab aqui. Pronto. Essa é a resposta. Vamos rodar aqui linha por linha para entender. Tem uma variável, pedir para o usuário digitar. Vamos supor que ele digitou 3. Número 3 é diferente de 0. Digite um número. O usuário digitou 4. Bom, 4 é diferente de 0. Verdadeiro. O usuário digitou menos 2. Menos 2, diferente de 0. Aí o usuário resolve digitar 0. 0 é diferente de 0? Não. Opa, então deu falso. Isso aqui é falso, 0 não é diferente de 0. Ele vem para cá e acabou o programa. Vamos rodar isso daqui. Então tá aqui, ó, digite um número. 3, 6, 10, 9999, menos 45, menos 1, 1, e aí eu resolvo digitar 0. Acabou o programa. Essa daqui, então, é a resposta do exercício 1. Então, lembrar aqui da condição, né? Lembrar das comparações, igual, diferente, maior, menor. Então, esse daqui é enquanto for menor que 0. Exercício 2. Ó, uma continuação do exercício 1. Exiba quantos números foram lidos. Vamos voltar aqui, então. Por enquanto, eu estou lendo o número e eu paro quando o usuário digitar 0. Eu não estou guardando os números que o usuário digitou e nem preciso guardar. O usuário vai digitando o número e quando ele digitar 0, eu termino. Agora, eu preciso descobrir a quantidade de números digitados. Então, eu vou criar mais uma variável aqui, quantidade, e ela tem que começar valendo 0. Não posso esquecer de colocar um valor inicial para a minha quantidade. Se vocês fizerem assim e já sair fazendo conta com o valor de quantidade, está errado. Por quê? Porque a gente não vai pedir para o usuário digitar quantos números ele quer. A gente vai ir contando conforme ele digita números. Cada vez que ele digitar um número, eu incremento o valor de quantidade. Então, por enquanto, ele não digitou nenhum número. Então, quantidade vale 0. Logo depois que o meu usuário digita um número, o que eu tenho que fazer? Quantidade é igual a quantidade mais 1. Eu tenho que incrementar em 1 o valor. Se, caso o usuário não digite 0, ele vai digitar qualquer outra coisa, o que eu vou fazer? Eu vou pedir de novo para o meu usuário digitar um número. E logo depois que ele digitar, eu tenho que aumentar a quantidade. Dessa vez eu vou fazer diferente aqui. Então, tem as duas formas. Ó. Nessa linha aqui, uma forma que é mais longa, e nessa daqui, a forma mais curta. Aumentei em 1 a quantidade. Nesse caso aqui,
para resolver aqui o exercício, eu estou contando quando ele digitar 0 como sendo também um número que vai estar dentro dessa quantidade, né? Eu poderia falar assim no exercício, não considere o 0. Então, você teria que contar quantos números o usuário digitou diferente de 0. Nesse caso, eu estou simplesmente contando todos os números que o usuário digitou. Inclusive, quando ele digita 0, eu vou contar também. Depois que o usuário digitar um monte de números, até que 1 hora ele vai digitar o 0, essa condição vai ser falsa. Qual a condição vai ser falsa? Ele vem aqui para baixo. E aqui eu vou imprimir na tela. Eu vou imprimir fora do laço de repetição, ó. Porque se eu imprimisse dentro aqui do laço de repetição, por exemplo aqui, ele ia imprimir várias vezes, né? Toda hora ele ia imprimir quantidade tal, quantidade tal, quantidade tal. Eu não quero que ele imprima várias vezes, eu quero que ele imprima uma vez só e ele vai imprimir depois de tudo. Depois que acabou de rodar tudo, eu vou imprimir na tela. Quantidade de números, porcentagem de. E aqui, quantidade. Então, assim que vai ficar a resposta. Se eu rodar aqui, então vamos lá, digite o número. Tá, 0. Então, eu digitei 5 números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Contou certinho. Se eu, de cara, já escrever 0, ainda assim ele vai contar. Então, contei aqui um número que eu digitei, né? No caso, 0 vale. Se eu não quisesse contar o 0, é fácil. Várias formas de fazer isso. Eu só tinha que diminuir em 1 a quantidade, né? É uma das formas. Porque aqui ele está contando o 0, né? Se eu fazer assim, ó, menos 1 aqui. Então, agora eu tirei 1 daqueles que ele digitou. E esse 1 é o 0, né? Foi o último. Ou eu posso também tirar essa linha aqui, ó. Se eu tirar essa linha aqui, eu não conto um número que o usuário digitou. Eu não conto o primeiro número. Mas todos os outros eu conto. Então, excluir um número do que o usuário digitou, né? Também dá para fazer desse jeito aí. Então, se eu fizer isso agora, ó, da forma como está escrito aqui, eu contei quantos números o usuário digitou diferente de 0. Então, se eu rodar, então, pô 0, ó, não digitou nenhum número diferente de 0. Vamos rodar de novo. Se eu digitar 6, 7, 8, 0, o usuário digitou 3 números diferentes de 0. Então, isso daí era mais para vocês saberem. Vou deixar esse mais um aqui, porque era para saber quantos números o usuário digitou. Então, matamos o 2. Vamos agora para o 3. Continuando o exercício 2. Ó. Então, mesmo exercício. Exiba a soma de todos os números lidos. Esse exercício, a princípio, pode parecer difícil. Por quê? Você pode pensar assim, putz, eu tenho que guardar todos os valores que o usuário digitou e depois somar tudo. Só que aí tem um problema, né? A gente não sabe quantos números o usuário vai digitar. Então, não tem como a gente guardar todos eles. A gente vai aprender mais para frente uma forma de guardar muitos valores, mas agora a gente não aprendeu. Então, não tem como a gente guardar todos os números. Então, vocês têm que resolver esse exercício sem guardar todos os números que o usuário digitou. Bom, se eu, cada vez que digito um número, eu perco aquele número que eu já tinha antes, se eu espero para depois que eu perder, eu fazer essa soma, vai ficar impossível, né, eu fazer a soma porque eu perdi o número. Cada vez que o usuário digita um número novo, eu perco o anterior. Então, antes do usuário digitar um número novo, antes de perder aquele número que já tinha sido digitado, eu tenho que já somar e ficar somando de pouquinho em pouquinho. Cada número que o usuário digita, eu já tenho que somar. Assim como eu guardei na quantidade, cada vez que o usuário digita um número, eu já
guardo na quantidade mais um número lido, eu vou ter que também guardar na soma, eu vou ter que somar o número que o usuário digitou. Cada vez que ele digita um número, eu já somo e já guardo numa variável soma, variável resultado, sei lá. Então, eu preciso de mais uma variável aqui, ó. Soma, começando em 0. Assim que o usuário digitar o número, eu já tenho que atualizar o valor dessa soma. E, para ficar fácil a nossa vida, quando o usuário digita 0, né, não altera em nada a nossa soma. Não tenho que me preocupar com isso. Então, beleza, ó, o usuário acabou de digitar um número aqui. O que eu faço depois que ele digita um número? Eu incremento a quantidade. Mas eu também vou fazer soma igual a soma mais número. Eu já pego o número que o usuário acabou de digitar, somo com o que já tinha aqui, no caso não tinha nada, e guardo. Entenderam o que eu fiz aqui? Toda vez que o usuário digitar um número, eu já vou atualizar o valor da soma. Eu vou pegar o que já tinha e somar com esse novo número. Vou copiar isso daqui e vou colar aqui embaixo também, porque aqui o usuário digitou um novo número. E eu vou fazer o quê? Assim que ele digitar um novo número, eu atualizo a quantidade, mais um número foi lido. E eu tenho que atualizar a soma. E aqui eu vou escrever do outro jeito, só para vocês verem. Soma mais igual ao número lido. Então, eu pego o número lido e somo ao que já tinha aqui nessa variável. Depois de rodar muitas vezes o laço de repetição, ele vai digitar 0 e vai sair do laço e vai cair aqui, ó. Eu vou imprimir quantos números foram lidos e vou imprimir a soma dos números. Soma dos números. Aqui, vou colocar um pula-linha aqui em cima, senão vai ficar tudo na mesma linha. E aqui eu vou imprimir soma. Deixa eu mostrar o programa inteiro. Pronto, então assim que eu vou fazer para somar todos os valores que o usuário digitou e imprimir no final. Então, vamos lá. Vamos por 1, 1, 1. Vou pôr um valor diferente, 10. Senão vai ficar a soma igual a quantidade. Não, se bem que tinha o zero também. Vamos lá. Eu digitei todos esses valores aqui. Quantos números eu digitei? 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a soma deles, ó, 13. Então, funcionou aqui a soma dos números. E se eu colocar um valor negativo? Vai funcionar do mesmo jeito a conta ali. Então, por exemplo, 10 menos 5, 0. A soma dos números deu 5, porque ele somou 10 com o menos 5. Então, funcionou. Maravilha. Então, essa é a resposta do nosso exercício 3. Percebe que se eu já tivesse pedido de cara para vocês fazerem o exercício 3 e olhassem aqui a resposta, talvez já parecesse difícil, confuso, porque tem muita coisa escrita, muitas linhas, olha, mais de 10 linhas. Só que você tem que sempre pensar em resolver os problemas em partes. E aí, conforme você vai resolvendo, você vai acrescentando novas linhas. Então, no começo, o nosso exercício era bem pequenininho. Aí ele foi aumentando aos pouquinhos, porque você foi colocando novas, vamos dizer, novas funcionalidades no seu programa. E aí ele vai ficando realmente mais complexo. Mas para você não se perder, você tem que ir fazendo por partes. Tinha como fazer diferente também, né? Só por curiosidade, né? Por exemplo, aqui soma é 0. E aqui soma é igual a 0 mais número. Então isso daqui é 0. Porque antes dessa linha, ó, só tem essa que usa soma aqui, ó, que foi a que criou a variável. Então eu nem precisava pôr esse soma aqui, porque sempre vai ser 0 nesse caso aqui. Eu poderia fazer assim, ó, soma igual a número. E aí nesse sim, nesse eu já tenho um valor em soma. Quando ele chegar nessa linha aqui, aí eu tenho que considerar o que eu já tinha na variável. Como aqui eu estou desprezando o que já tinha antes, que no caso era 0, né? Eu também nem preciso colocar assim, ó.
Nem preciso colocar o valor inicial aqui. Só que para vocês é bom sempre colocar um valor inicial, porque vai que vocês estão em dúvida, pode ser que dê um problema se você usar a variável sem colocar um valor inicial. Então, por via das dúvidas, sempre coloque. Então, vai funcionar do mesmo jeito aqui, ó. Soma sendo zero, e aqui ele ignora aquele zero e guarda o número. Se eu rodar aqui, então, por exemplo, 4, 4, então soma deu 8. Vamos continuar. Leia o número inteiro e imprima o seu fatorial. Esse 4 e 5 já fica um pouco mais complicado. Vamos fazer o seguinte, para não deixar o vídeo tão longo, eu vou terminar o vídeo aqui e no próximo eu faço o 4 e o 5 porque eles são mais longos, são mais complicadinhos. Tentem fazer sozinho o 4 e o 5. Então, até mais.